Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 19. Lucas 19, hoje à noite. Eu vou compartilhar uma história com vocês. Muitos anos, vocês entendem o conceito de pão duro? Não quero dizer que é você, nem a sua esposa, seu marido, né? Talvez você aponte para alguém pensando assim, né? Hoje a gente vai falar sobre dinheiro. E me perdoe, I'm sorry, se você está aqui pela primeira vez, esse assunto, né? Mas, uma vez em quando, a gente vai falar sobre esse assunto. Eu acho importante. Vou compartilhar uma história com vocês. Vários anos atrás, em uma pequena cidade, um cara que era pão duro, vamos dizer, foi chamado pelo presidente de uma grande organização de caridade comunitária. E esse homem que foi chamado tinha muita riqueza, ele era conhecido como o homem mais rico da cidade. E era uma cidade muito pequena, então eles mantinham naquela época, inclusive, registros sobre aqueles que davam para essa caridade, para essa instituição, e aqueles que não davam. E esse presidente da instituição de caridade disse para o homem rico: Senhor, nossos registros mostram que, apesar de sua riqueza, você nunca deu nem um centavo, nenhuma vez, ao nosso projeto. Nós temos muitas pessoas nessa cidade, muitas pessoas que a gente ajuda com o nosso trabalho. E o homem rico, ele respondeu, ele estava meio chateado: seus registros mostram que eu tenho uma mãe idosa que ficou sem um centavo quando meu pai morreu. Ele prosseguiu dizendo: seus registros também mostram que eu tenho um irmão deficiente que é incapaz de trabalhar. Os seus registros mostram que eu tenho uma irmã viúva com filhos pequenos que mal conseguem sobreviver. E o presidente dessa instituição de caridade falou: não, senhor. Ele ficou um pouco envergonhado, não, por ter perguntado. Nossos registros não mostram nenhuma dessas coisas. E o homem rico, ele respondeu: bem, eu não dou dinheiro para nenhum delas, então por que eu deveria dar alguma coisa para você? Brincadeira, né? O homem era pão duro. Eu não sei se você conhece alguém assim. A verdade é que o dinheiro pode ser um ídolo para qualquer um de nós. É sobre isso que a gente vai falar sobre um pouco hoje. Martinho Lutero, o grande reformador, ele falou que nós temos 3 conversões que precisam acontecer. Uma conversão do coração, uma conversão da mente e uma conversão da bolsa ou da carteira. E provavelmente ele falou dos 3, o terceiro é o mais difícil de converter. Charles Spurgeon, o grande pregador, falou que a última parte da nossa natureza que é santificada normalmente é a nossa carteira. Porque muitas vezes o nosso dinheiro se torna um ídolo, o nosso ídolo. Agora, lembre-se que definimos a idolatria 2 semanas atrás, quando a gente falou sobre poder. Idolatria é valorizando algo mais do que a gente valoriza a Deus. São coisas boas que se tornam Deus. Coisas boas que nós transformamos em alvo final. Então a gente está hoje continuando a nossa série chamada Fábrica de Ídolos. Fábrica de Ídolos. E toda a promessa da nossa série é baseada numa frase pelo teólogo João Calvino. Que é, nossos corações são perpetuamente fabricando esses ídolos. E esses ídolos, como nós falamos, não são necessariamente ídolos de ouro ou de pedra, mas são ídolos como sexo, dinheiro, poder, orgulho, controle. A gente falou 2 semanas atrás sobre poder. Semana que vem, como eu falei semana passada, a gente vai falar sobre sexo. Sou um pouco teimoso sobre esse assunto, né? Inclusive, se você tem, vamos dizer, crianças ou filhos com menos que 14 anos de idade, eu recomendo que eles não fiquem aqui para o culto, que eles vão para uma sala, sei lá, assistir
Flamengo. Não. Um filme bíblico, alguma coisa assim, né? Estou meio brincando em parte, né? Mas realmente vai ser um assunto um pouco mais difícil e mais apropriado para a idade de 15 anos e em cima. Mas, então esses ídolos não são necessariamente ídolos de ouro, mas são ídolos como essas coisas. Então, 2 semanas atrás a gente olhou no poder, e nós vimos inclusive como o poder pode corromper e destruir. Também nós vimos como o poder corretamente pode fazer outras coisas, beneficiar, equipar, capacitar, servir os outros. Hoje a gente está falando sobre dinheiro. E de muitas maneiras o dinheiro é o mesmo. Dinheiro pode concorrer ou destruir, mas também pode beneficiar, pode servir, capacitar os outros. Vamos supor que eu tenho um tijolo aqui. Eu não tenho um tijolo aqui, mas vamos imaginar. Vocês conseguem imaginar isso comigo? Tem um tijolo aqui. Um tijolo pode ser usado para destruir algo, como se eu jogasse tijolo através dessas janelas aqui, lindas, né? Que não seria legal, né? Provavelmente Union Church me despediria depois de fazer isso. Ou um tijolo pode ser usado para construir algo, como, vamos dizer, um orfanato para as crianças necessitadas. Dinheiro não é tão diferente. Dinheiro pode ser usado para o bem ou para o mal. Alguma coisa que eu sei depois de pastorear por esses 18 anos é que as pessoas não gostam tanto de falar sobre esse assunto. Então, sendo um pouco o contrário, que às vezes eu estou, nem tanto, mas às vezes, eu decidi no ano passado, no culto de ação de graças, tratar esse assunto. Só para vocês que são meio novo na igreja, o culto de ação de graças é quase o maior culto que nós temos no ano inteiro. Então, eu decidi falar sobre generosidade, sobre dinheiro, sobre dízimo. E algumas pessoas depois do culto falaram comigo, Pastor Jay, gostei da mensagem. Que bom. Tá, meu sanduíche, aquela coisa positiva, antes de falar alguma coisa que eles não gostavam. Tudo bem. Eu uso essa abordagem nas vezes também, não brincando. A mensagem foi muito boa, Pastor Jay, mas por que você decidiu falar sobre isso? Porque eu trouxe um amigo aqui, não sei, ele acha que a igreja sempre fala sobre esse assunto. Eu falei para ele, irmão, entende alguma coisa? Seu amigo tem dinheiro? Sim. Ele precisa aprender sobre isso? Sim. Ele é uma pessoa generosa? Não. Você acha que ele precisa ouvir essa mensagem? Provavelmente. Então, por que você está preocupado? Nós temos que superar nosso nervosismo em falar sobre esse assunto. Porque uma das características de um ídolo, presta atenção, uma das características de um ídolo é que ele sempre quer ser protegido e reverenciado. O dinheiro para o cristão deve ser usado para os propósitos de Deus em sua vida, em sua família, para a sua glória. Jesus, inclusive, achou o dinheiro tão importante para falar sobre, que em 16 dos 38 parábolas que ele compartilhou, eles foram sobre dinheiro, ou elas foram dinheiro, quase a metade de todas elas. Na Bíblia, existem, inclusive, 500 versículos sobre oração, 500 versículos sobre fé, e mais que 2.000 versos sobre dinheiro, alguma coisa bem conectada com dinheiro. Por quê? Porque eu acho que Deus sabe que o dinheiro é um dos maiores ídolos que nós adoramos. Portanto, nós precisamos de muita sabedoria. E talvez você esteja pensando, eu não preciso de muita sabedoria porque eu não tenho muito dinheiro. Eu diria para você, mesmo que você ache que você não tem ou realmente não tem, não significa que você não deve aprender. Porque pode ser que um dia você tem que enfrentar. E cada um de nós temos assuntos relacionados com isso que a gente precisa entender e tratar com seriedade. Porque muitas vezes nós crescemos em ambientes onde a gente não tem a perspectiva de dinheiro apropriado. Porque às vezes nossos pais abençoam os nossos pais, né? São pessoas boas, né? Deus abençoa elas. Mas às vezes nossos pais não nos ensinaram muito bem sobre dinheiro. Então foi uma bagunça em casa. Eles não nos mostraram como usar dinheiro corretamente. Eles não nos ensinaram como, por exemplo, economizar, como, sei lá, ter uma conta de poupança. Ou as coisas mais básicas.
Ou em outros casos, porque às vezes a gente não tinha tanta coisa, tudo foi meio assim, entendeu? Nunca a gente quis dar alguma coisa para alguém, porque a gente sempre estava em necessidade. E eu entendo que a gente passa por momentos assim, mas sabe alguma coisa interessante? Às vezes as pessoas com menos recursos são mais generosas, na minha experiência. Se você tiver ou não tiver muito recurso, não tem tanto a ver com a sua generosidade. A sua generosidade é, no fim das contas, uma resposta do coração, uma resposta de amor por Deus, seja uma pessoa que realmente tem tanta condição ou menos condição. Então, uma das razões que nós temos uma visão errada de dinheiro é que a gente, às vezes, a gente tem a tendência de ver dinheiro como alguma coisa moral ou imoral. Aqueles homens aqui que estavam naquela aula que eu fiz, eu falei um pouquinho sobre isso aqui. A gente tem a tendência de pensar money is good or money is bad. Okay, money is good, money is moral. Or money is not moral. Mas o dinheiro é amoral. Amoral. O dinheiro não faz mal ou magoa em si mesmo. E até você pode responder, mas Pastor Jay, sabe alguma coisa? A Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todo o mal? O que a gente ensinou na aula com os homens, né? E não é o dinheiro que é a raiz de todo o mal, é o amor. Amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. O dinheiro se torna um falso Deus, se torna nosso ídolo quando o tornamos definitivo. E isso é muito mais fácil do que nós pensamos. Eu vi uma história de vários anos atrás na cidade de Londres. Houve alguns grandes roubos nas casas das pessoas relativamente ricas. E uma mulher estava lá, ela perdeu tudo. Inclusive uma caixa de joias que ela tinha aqui, mais que 500 mil reais de joias. E quando ela ficou sabendo sobre o que aconteceu, ela ficou desesperada. E ela chorou dizendo, tudo que eu tinha na minha vida estava lá. Toda a minha vida estava naquela caixa. Aquela caixa de joias. Você ouviu isso? Toda a minha vida estava nessa caixa. Pensa bem sobre isso. Se toda a sua vida estiver nessa caixa, eu acho que realmente você perdeu tudo. Perdeu tudo. Agora, não pense que você não poderia pensar também assim. Você pode estar mais preso a posses do que você pensa. Talvez haja um caixa em algum lugar da sua vida que você proteja a todo custo. Mas falando de caixas, há outra caixa que cada um de nós terá um dia, chamada de caixão. E você não pode levar nada com você quando você morrer. Salomão, inclusive, escreveu, como ele veio do ventre de sua mãe, nu ele deve retornar para ir como ele veio. Paulo escreveu a Timóteo, ele falou, Timóteo, porque não trouxemos nada ao mundo e certamente não podemos levar nada dele. Muitas vezes eu disse que você não vai ver um caixão trazendo coisas, pertencentes por trás dele. Nós não podemos levar nada conosco quando morremos. No entanto, ainda assim, o ídolo no dinheiro ainda é proeminente em nossas vidas. E a gente precisa considerar como superá-lo. Eu gostaria, se você não abriu a sua Bíblia, vamos abrir aqui em Lucas capítulo 19. Vamos ficar de pé enquanto a gente está lendo a palavra de Deus. A história de Zaqueu. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Queria ver que era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. E assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, eu estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir
alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Palavra de Deus hoje à noite, amém? Vocês podem sentar. Deixe-me dar um pouco o contexto dessa história aqui. Zaqueu, todo mundo fala Zaqueu? Zaqueu. Acho que se a gente, Luciano, se a gente tiver mais um filho, vamos chamar ele Zaqueu. Ela vai me matar para esse comentário mais tarde. Vou dormir no sofá. Não, brincando. Deixe-me dar um pouco de contexto para essa história. Zaqueu era um cobrador de impostos. Israel era uma nação conquistada sob ocupação militar dos romanos. Os romanos cobravam impostos sobre cada nação para que a riqueza fosse para Roma, a cidade de Roma, e seus cidadãos. As únicas pessoas que viviam em conforto e facilidade em Israel eram os romanos que governavam e seus cobradores de impostos. Os coletores de impostos eram desprezados por todos, odiados por todos. De fato, a palavra real para pecador, referindo-se a Zaqueu no versículo 7, significa, na linguagem original, apóstata. Por quê? Corrupção. O coletor de impostos era capaz de exigir muito mais de seus colegas judeus do que ele havia contratado para pagar o governo. Isso é chamado de extorsão. Né? E era extremamente lucrativo para os coletores de impostos que acabaram sendo as pessoas mais ricas da sociedade e mais odiadas. Agora, tenho uma pergunta para vocês. A gente viu alguma coisa aqui no Brasil parecida? Extorsão? Aconteceu? Nunca? Não. Nunca aconteceu aqui, né? Não. Todo país tem esse problema, mas eu vou dizer que às vezes a gente sabe como aperfeiçoar algumas coisas. É complicado, né? Você tem a blitz lá, você está passando e um momento oportuno para alguém praticar isso na sua vida. E pode acontecer para qualquer um de nós, né? Então, Zaqueu era também não simplesmente um coletor de impostos, ele era o chefe, ok? O chefe dos coletores de impostos. E ele sacrificava provavelmente muita coisa, ou ele havia sacrificado provavelmente tudo, inclusive seu relacionamento com o grupo de pessoas, os judeus, né, que estavam com ele, a fim de conseguir esse dinheiro. Ele era como um judeu, vamos dizer, anos atrás, que cooperava com os nazistas, contra o seu próprio povo. Está me entendendo? Ou como na minha cosmovisão, na minha terra, né, um cara africano-americano, né, que cooperava também com a galera que estava, infelizmente, praticando escravidão, vendendo os próprios irmãos dele para outras pessoas lá, as pessoas durante aquela época infeliz da história americana. Então, o tipo de pessoa que vende sua alma e sua herança para ganhar dinheiro, mas de uma forma muito ruim. A raiz de toda a idolatria do dinheiro muitas vezes é expressado como o quê? Ganância. Então a gente está falando sobre ganância. O apóstolo Paulo nos lembra que a ganância é uma forma de idolatria. Em Colossenses 3, Jesus diz a mesma coisa em Lucas 12 também. Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância, pois a vida de um homem não consiste na abundância de suas posses. Jesus está dizendo também aqui que a cobiça não apenas o amor dinheiro, mas também uma ansiedade excessiva em relação a ele. É por isso que muitas vezes pessoas com muitas condições e muito dinheiro têm dificuldade dormindo, pois estão constantemente pensando em protegendo as suas riquezas e seus bens. Jesus diz ainda mais claramente em Lucas capítulo 16, quando ele fala sobre 2 mestres. Ele diz que amaremos um e odiaremos o outro, ou seremos devotados a um
e desprezaremos o outro. Agora, o problema é que quase nenhum de nós pensa que nós temos um problema com ganância. Se eu falasse com você tem um problema com ganância? Eu? Você vai pensar, eu? Eu não tenho dinheiro, irmão. Como eu posso ter um problema com ganância? Ou tem uma pessoa que, teoricamente, tem eu? Não, eu não tenho esse problema. A gente tem dificuldade reconhecendo isso, que é diferente do que outros pecados. Vamos supor que você está cometendo adultério. Ok, supor, não estou encorajando isso, né? Tim Keller coloca dessa forma. Não que você está na cama com o cônjuge de uma outra pessoa e de repente você pensa, eu acho que isso é adultério. Você sabe que é adultério. Você sabe que é adultério desde o começo. Mas ganância é muito diferente. É muito mais difícil reconhecer. Muito mais difícil de apontar nossas próprias vidas. Então eu vejo pelo menos 3 maneiras pelas quais o dinheiro leva à ganância e serve como um ídolo em nossas vidas. Pode ser um ídolo de segurança, um ídolo de aprovação ou um ídolo de controle. Vamos falar sobre essas brevemente. Primeiro, para algumas pessoas, o dinheiro serve como um ídolo de segurança. Talvez alguns de vocês são planejadores. Entendeu? Você já tem a sua vida meio planejado e não é diferente na sua vida financeira. Você trabalha duro, você economiza, isso é bom. Mas alguns de nós pensam, se tivermos dinheiro suficiente, estaremos seguros para o resto das nossas vidas. O problema é que a Bíblia não nos dá tal garantia. Quem fornece para nós as nossas necessidades é quem? É Deus. Não a quantidade de dinheiro que nós temos em uma conta de aposentadoria ou alguma outra conta. Em Filipenses 4, nós lemos, mas Deus suprirá todas as vossas necessidades, seguindo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Deus provê para nós e cuida de nós. Ele cuida dos pássaros no ar. E sua palavra diz quanto mais Ele se importa com cada um de nós. Graças a Deus. Talvez hoje você está aqui, sabe? Não tenho muita coisa, está numa situação complicada, não tenho emprego, não tenho. Eu não posso dizer alguma coisa para você, mas você tem alguma coisa mais importante. Você tem Deus na sua vida. E você sabe que Deus cuida daqueles que andam com Ele. Ele sempre tem cuidado de você, Ele vai continuar cuidando. Já vi pessoas se orgulharem também do fato de serem fiscalmente conservadoras. Ou de ter muito dinheiro no banco. E também eu tenho visto Deus usar uma tragédia na vida dessas pessoas para esvaziar a sua conta bancária. Agora, eles têm muito menos dinheiro hoje em dia, às vezes pouco dinheiro, mas são muito, muito mais dependentes de Deus. Às vezes, Deus usa sofrimento, Ele usa tragédia em nossas vidas para nos levar a Ele. Porque se você colocar dinheiro, presta atenção, se você colocar dinheiro diante de Deus, ou como mais importante que Deus, Ele pode ir atrás do seu dinheiro para pegar você. Entendeu? Porque Ele é um Deus ciumento. Como nós falamos na semana passada, o primeiro mandamento, ou 2 semanas atrás, o primeiro mandamento nos lembra que não podemos ter outros deuses, outros ídolos diante dele. Como as escrituras dizem, na raiz, você não pode servir Deus e ao dinheiro. Então pare de confiar em dinheiro para te dar a segurança que só Deus pode dar. O problema não é que dinheiro pode trazer mais conforto, por exemplo, na sua vida. O problema é que você começa a confiar nele para lhe fornecer segurança que não foi designada para fornecer para você e para mim. Lemos em Deuteronômio, capítulo 8, você pode dizer a si mesmo, meu poder e a minha força, ou a força das minhas mãos, produziram essa riqueza para mim. Mas lembre-se do Senhor, a Bíblia diz, seu Deus, pois é Ele quem dá a capacidade de produzir riqueza na sua vida. Nunca esquece quem está causando você de ter o que você tem. É Deus.
Nunca esquece que tudo de bom que você tem é por causa de Deus. Você tem comida na sua mesa por causa de Deus. Tem emprego por causa de Deus. Tem dinheiro. Você tem dinheiro por causa de Deus, porque Ele permitiu que você tivesse. Tudo pertence a Ele. Tudo pertence a Ele. Não permite que dinheiro se torne um método de segurança na sua vida. Em segundo lugar, para muitas pessoas, o dinheiro serve como um método de aprovação. Aprovação. Porque a gente sabe que alguns de nós estamos desesperados por aprovação. Eu acho que Zaqueu nem tanto, né? Porque ele foi detestável odiado por muitas pessoas. Mas muitos de nós estamos desesperados para, não sei se essa frase é certa em português, mas acompanhar nossos vizinhos. A gente fala em inglês keeping up with the Joneses. Tipo, ele tem isso, então eu preciso ter isso. Ele tem um novo carro, então eu preciso ter um novo carro. O filho dele vai para essa escola, então a minha filha tem que ir para essa escola. Ou ele vai mudar para esse bairro, então eu preciso mudar para aquele bairro também. O problema é, a gente acaba comprando carros mais novos, porque, se puder, né? Porque é bom, queremos parecer mais ricos em alguns casos, mas a gente não pode até pagar o que nós temos. Mudamos para outro bairro, mas a gente não tem condições para morar naquele bairro. E nunca vou esquecer, essa coisa de mostrar é muito médio na Barra da Tijuca. Um problema aqui, imagem. E nunca vou esquecer quando a Luciana falou uma vez que, sendo advogada, né? Como os advogados olham para o carro que ele está dirigindo para julgar ela. Se ele tem um carro mais... inclusive, ele tem mais interesse em até contratar ela. É alguma coisa que realmente não faz tanto sentido, né? Mas a gente prefere ser fiscalmente conservadores, né? Porque não vale a pena ser assaltado porque você tem um carro melhor. Está me entendendo? Mas mesmo assim, é somente vamos dizer, um exemplo de como show é importante, imagem é importante. Sem poder, sem não poder, mesmo assim, a gente tem que viver e conviver com o que nós temos, que nós temos, que Ele tem nos dado, né? Porque a gente não pode buscar dinheiro como um ídolo de aprovação. Não acho que você luta com isso, mas talvez a próxima vez que você quiser ter um novo telefone, roupas novas, sapatos novos, até coisas bem simples. Às vezes você vai comprar o máximo quando você só precisa de alguma coisa funcional, alguma coisa simples, né? Apropriado. Então a gente precisa pensar sobre isso. E alguns de vocês, eu tenho aconselhado alguns de vocês, que entraram em situações terríveis, financeiramente falando, porque você estava buscando aprovação. E Deus está dizendo, não. É tempo para você colocar sua casa em ordem. Alguns de vocês estão no processo de fazer isso e está vendo o fruto disso na sua vida. Mais tranquilidade, mais paz. George Truett, ele é um pastor em Texas. Anos atrás, em uma igreja chamada First Baptist, uma primeira igreja batista lá em Dallas, Texas. E naquela cidade tem muita gente rica, Dallas. E ele estava na casa de um cavalheiro muito rico, né, inclusive, que tinha muita terra. Então ele tinha alguém na igreja dele que comprou ele para a casa dele. Casa dele enorme. E eles subiram para a varanda superior dessa casa. Esse pastor, George, e também um homem rico. E você poderia, na varanda, ver quilômetros e quilômetros de distância. A visão era incrível desse ponto. E o homem rico apontou em uma direção onde havia campos de grãos com furos de óleo sobre eles. Ele falou, tudo que você está vendo lá, eu possuo. Eu sou o dono disso. Ele falou, olhe para a esquerda aqui. Você está vendo tudo isso também, eu sou o dono. É meu, possuo. No outro lado aqui, tudo que você está vendo aqui, pastor, é meu também. Era como se o homem rico quisesse a aprovação do pastor. E o pastor Truett colocou a mão no ombro do homem rico e disse, agora vamos fazer outra coisa aqui. Olhe para cima. Não, olhe para cima. Ele apontou para cima.
para o céu. Agora, deixe-me fazer uma pergunta simples. Quanto você possui nessa direção? O homem estava buscando aprovação, em vez de juntar tesouros no céu. A gente tem que tomar cuidado com nosso desejo de receber a aprovação dos outros. Terceiro lugar, para muitos, dinheiro serve como um ídolo de controle. Certamente isso foi um problema para Zaqueu. Ele queria tanto o controle quanto o conforto, né? Ele estava buscando tornar-se rico às custas do seu próprio povo. A Bíblia, inclusive, nos adverte contra a extorsão e quer ficar rico rapidamente. Existem vários provérbios sobre isso, né? Também nós vemos em 1 Timóteo 6, as pessoas que querem ficar ricas caem em tentação, em uma armadilha, em muitos desejos tolos e prejudiciais que mergulham os homens na ruína e na destruição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os tipos de mal. Muitos usam, inclusive, o dinheiro da mesma forma que eles usam o poder, como nós falamos 2 semanas atrás, para manipular e usar as pessoas como um meio de controle. O que Satanás fez, ele fez a mesma coisa. Ele tentou fazer isso com Jesus Cristo. Ele buscou tentar Jesus. Ele levou Jesus ao topo daquela montanha e falou, tudo isso, Jesus, tudo isso você pode ter se você apenas se curvar e me adorar. Ele estava tentando Jesus, dizendo que você pode controlar tudo. E Jesus estava tipo, cara, eu já estou controlando tudo. Então, se o dinheiro serve como ídolo de segurança, de aprovação ou controle, Deus está nos chamando para olhar novamente com respeito à nossa perspectiva hoje à noite. Talvez alguns de vocês tenham desistido nesta área. Você não teve sorte nessa área e sente que não tem esperança de uma mudança. Sua vida financeira talvez seja uma bagunça. Apenas falar sobre dinheiro é difícil para você ouvir sobre isso, mas eu quero encorajar, incentivar você hoje à noite. Você pode vencer esse ídolo pelo poder de Cristo. A minha solução hoje à noite é simples. Siga o caminho Zaqueu. Vamos voltar para a nossa história aqui. Porque algo aconteceu. E Zaqueu queria ver quem era Jesus. Então, Zaqueu, pequenininho, né? Ele subiu uma árvore. Jesus olhou para cima, viu ele. E sem razão aparente, Jesus parou ali e viu Zaqueu. Não há indicação que Zaqueu falou, Jesus, para aí mesmo. Deixa-me tirar um selfie com você, alguma coisa assim. Não foi assim. Zaqueu não chamou a atenção para ele mesmo. No entanto, Jesus olhou para cima, parou, né? Olhou para cima, sabia o nome de Zaqueu. Zaqueu, apresse-se. Desceu porque hoje eu preciso ficar em sua casa. Essa é a única vez em todas as escrituras que já ouvimos falar de Jesus convidando-se para a casa de alguém para uma refeição. Então nós lemos. E cuidado se você pensa que Jesus não faria isso com alguém que você detesta também. Porque ele, sei lá, tem algumas características parecidas como Zaqueu. E Jesus pode transformar a vida de qualquer um. E assim Zaqueu se apressou, desceu e recebeu Jesus alegremente. Foi realmente, então a gente presume, talvez, ele recebeu Jesus em casa, talvez com uma refeição, a gente não sabe, mas ele recebeu Jesus com alegria. E o que aconteceu? Zaqueu superou seu pecado de idolatria. A primeira mudança foi que ele conheceu Jesus. A mesma coisa que todos veremos em relação de todos os ídolos dessa série. Se você não conhece Jesus, você nunca será capaz de realmente superar a sua idolatria. Você pode ser capaz de mudar os seus ídolos, mas você vai simplesmente substituir um ídolo para outro ídolo. Zaqueu, ele encontrou o seu Salvador. Agora, o que aconteceu com aqueles ao seu redor? Jesus foi convidado para um homem que é pecador. Mas não assim que Jesus é, né?
Jesus não discriminou. Ele anda com os pecadores, as prostitutas, os coletores de impostos. Aqui está Jesus amando um cara que todo mundo detestava. Saindo com uma gente, não sei, da Receita Federal, não sei se é o melhor exemplo, né? Mas alguém que representa talvez uma instituição que nós temos emoções sobre isso, né? Jesus faz isso. Jesus ama todos os tipos de pessoas. E talvez hoje à noite você esteja aqui dizendo, sinceramente, pastor, eu estou tão enraizada em algumas dessas ídolos, em algumas práticas dos quais nós estamos falando, que nem posso imaginar ser capaz de vencer aquelas coisas. Não há como eu faço isso, não há como fazer isso sozinho. E eu diria para você, está certo, você não pode. Mas com Deus, todas as coisas são possíveis. Com Deus é possível que você pode superar esse ídolo, que você pode se arrepender. Mas tem que conhecer Jesus e as coisas vão mudar. Zaqueu encontrou Jesus e o que nós vemos é um retrato maravilhoso do Evangelho aqui. Ele fica de pé e diz, Senhor, eu dou. Olha, Senhor, eu vou dar, eu dou. Lembra-se que ele é rico. Eu dou metade dos meus bens aos pobres. E se eu tiver tomado qualquer coisa de alguém por falsa acusação, restauro 4 vezes. E na verdade o padrão naquela época foi 2 vezes. 4 vezes. Agora ele não disse isso inclusive para ganhar sua salvação. Esta é simplesmente uma declaração que demonstra a salvação dele. Aqui está um homem que encontrou Jesus. O que tinha acontecido naquela conversa? Ele recebeu o Senhor com alegria e agora ele é um homem mudado. Ele se arrependeu e ficou generoso. Foi um resultado natural da sua fé. Porque fé naturalmente vai produzir o quê? Obras. Nós podemos ler isso em Tiago. Fé sem obras é o quê? Morta. Jesus confirma isso dizendo, hoje a salvação chegou a esta casa, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Cara, um dos melhores textos, eu acho, no Novo Testamento. Todo o texto é bom, né? Mas eu amo esse texto. É um texto que deveria ter marcado, você deveria ter marcado e ter memorizado. Há muito que a gente pode aprender com essa história. Primeiro, que somente Jesus pode nos ajudar a superar nossa idolatria de dinheiro. Segundo lugar, essa parte de arrependimento inclui uma mudança em nossa visão de dinheiro. Porque no final do dia, qual é o oposto, o antídoto, né? O oposto do ídolo de dinheiro? Não há nada além de generosidade. É ter uma mentalidade de generosidade, de abundância, em vez de uma mentalidade de escassez ou de ser um pão duro. Eu não sei se você já viu pessoas, né? Algumas pessoas andam muito com um punho fechado, né? Punho fechado. Por toda a vida. O que é um punho fechado? Um sinal internacional de muita coisa, né? Você está, torcendo para, sei lá, Botafogo, sei lá, Fluminense, não. Uma brincadeira, gente, calma, eu sei. Um pouco tenso sobre essas, não é bom brincar sobre isso. Ou uma ideologia política, alguma coisa assim, punho fechado. É sinal internacional também do colecionador. Pão duro. Sinal internacional de raiva. O punho segura firme. Nenhum dinheiro, vai sair. Nenhum dinheiro vai sair aqui. Eu tenho, meu dinheiro está aqui, não vai sair. Sabe alguma coisa? Nada vai entrar também. Quando você tem essa mentalidade, nada vai entrar. Mas, quando você lembra que tudo pertence a Deus, você nem sempre tem o punho fechado. Sua mão está aberta. E você se transforma. E agora você é uma pessoa
generosa. A mão aberta é melhor. Diz muito mais. Está pronto para dar, doar, contribuir. Também está pronto para receber. É alguma coisa tão simples que até uma criança pode entender. Um cachorro pode entender. Vem cá. Se você está lá na praia, andando na praia, fazendo isso com suas mãos, você acha que um cachorro vai querer falar com você? Mas se você está aqui, é diferente, né? A mão aberta é melhor. Até um cachorro entende. Deus está nos chamando, cada um de nós, para parar de perseguir os ídolos de controle, segurança, aprovação relacionados ao nosso amor ao dinheiro, né? E Ele está nos chamando para colocar Ele em primeiro lugar. Para priorizar Deus acima de tudo. E a gente pode cantar essas músicas o dia inteiro sobre Ele é melhor, Ele é máximo, eu amo a Deus. Graças a Deus. Mas se Ele não é Deus da sua carteira, Ele não é Senhor da sua vida. Deus está nos chamando para mudar nessa área. Mas só pelo poder do Espírito Santo. E só por encontrar Jesus Cristo. Como Zaqueu encontrou Ele. Não tenta fazer isso sem Jesus. É moralismo. E até você vai fazer por uma razão errada. Vamos orar? Deus, obrigado por tua palavra hoje à noite. Muito obrigado, Deus. Nos ajuda a superar os ídolos em nossas vidas, o Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ser pessoas generosas. Generosas com outros. Generosas com a nossa igreja. Generosas com a nossa família. Nos ajuda, Senhor, mudar profundamente. Nos ajuda com essas ídolos de controle, de segurança, de aprovação. Colocamos isso em frente de Ti, ó Senhor, e pedimos, ó Senhor, nos ajuda, porque nós temos a tendência para a ganância, mesmo que a gente não queira admitir isso, Senhor. Nos ajuda profundamente a andar nos Seus caminhos. E talvez alguns de nós hoje à noite nós precisamos de uma experiência quase como Zaqueu. Eu peço, Senhor, que essa experiência possa ser a nossa também. Alguns de nós profundamente, alguns de nós têm que realmente entender que Tu és o dono de tudo. Nos ajuda. Em nome de Jesus. Amém.